Boa noite. Que bênção, né? Que hoje eu consegui, né, tirar mais um tempo para vir gravar, né, no nosso canal uma palavra de bênção para nossas vidas, né? E de lição, né, para nossas vidas, que é sobre o livro de Jó, né? Que se encontra em Jó, o 33. Jó 33 até o 10, né, que a gente vai ler, que fala de Eliú. Eliú, porque a gente sempre fala de Jó, do contexto de Jó, de tudo que Jó passou, que Jó perdeu. Também a gente fala sempre também dos amigos de Jó, né? O que aconteceu com os amigos de Jó, por eles ter falado contra Jó sem entender, né? E também fala desse homem chamado Eliú, né? Que ele ouviu tudo aquilo que os amigos de Jó falou e depois foi que ele falou. Então vamos lá para a gente entender isso direitinho, né? E entendermos realmente o que o Senhor quer falar, porque assim, tudo que está na Bíblia tem uma lição para nossas vidas. Tudo que está na palavra do Senhor tem uma lição, né? Então vamos lá para a gente entender o que o Senhor quer falar para nossas vidas. Jó, capítulo 33, do 1º até o 10, que diz assim. Aí ele entra, né? Aí ele já fala assim: assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões sairão da integridade do meu coração e a pureza dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso e me deu vida. Se podes responder, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apressa-te. Eis que sou de Deus, como tu, do barro também fui tirado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressões, puro sou, e não tenho culpa. O 10 diz assim: eis que procura pretexto contra mim e me considera como se eu fosse um inimigo. Que interessante, né? Que interessante. Aqui quando ele começa a falar, né? Ele começa a falar e tem vários textos ele faz falando. Só que a gente resumiu aqui para que a gente venha entender o contexto, né, do que ele quer falar. E ele fala, né, eu vou resumir aqui o que ele fala. Ele fala com os amigos de Jó, que é Bildade, ele faz Isofar, né? Ele fala com esses 3 amigos de Jó e ele o repreende. Ele repreende aqueles 3 amigos de Jó. Mas o interessante é que ele também não só repreende esses 3, ele repreende o próprio Jó. Por quê? Jó, ele começou a se justificar. Esses amigos deles vieram para orar com ele, para entender o que ele estava passando. E passaram 7 dias com ele ali, orando junto com ele. Mas no final daqueles 7 dias eles não obtiveram resposta de Deus, eles não tiveram resposta. Então ali eles começaram a julgar Jó, né? E eles começaram a dizer porque Jó estava passando por isso, porque você estava passando por aquilo. Eu estou só resumindo. E eles começaram a dizer, e cada um deram a sua versão, no seu entendimento o que era, né? Sem sabedoria, mas eles, como eram pessoas mais velhas, eles eram conselheiros, eles acharam que eles estavam na razão, né? Mas aconteceu que esse Eliú, que também era um conhecido de Jó, ele ficou esperando eles falarem, né? Esses 3 falarem, e ele ficou esperando também Jó falar, porque cada vez que eles falavam,
que eles começavam a julgar Jó, né? Porque Jó não abençoou a viúva, porque Jó não abençoou os órfãos, e assim eles falam de várias e várias coisas, várias acusações eles fazem contra Jó. E Eliú, ele fica esperando o momento certo de falar. E ele faz o contexto todo, né? Ele diz a eles, aqueles amigos de Jó, ele diz assim: eu fiquei esperando vocês falar, porque vocês são mais velhos do que eu. Ou seja, ele era muito mais jovem. Mas ele disse que ficou esperando eles falar, porque antigamente tinha isso, de a gente esperar os mais velhos falarem, né? E principalmente no tempo de Jó. E ele esperou aqueles mais velhos falar, Eliú. E quando ele esperou eles falar, ele disse: agora sim eu vou falar. Mas Jó, responde-me, né? Se tu quiser falar alguma coisa, responde-me. Mas interessante que aqueles 3 amigos de Jó, eles ficaram calados. E Jó também. E ali ele começou a falar, e ele responde-me. Mesmo assim, Jó não respondia nada. Por que Jó não respondia? Porque Jó não tinha mais argumento. Jó não tinha mais argumento para ele. Por quê? Porque ele estava no Espírito. Lembra que ele falou aqui que estava no Espírito de Deus. Então ele estava no Espírito. Então ele começou a dizer que aqueles amigos, eles começaram a julgar, né? E eles julgaram bastante, Jó. Bastante. E quando ele julgou, Eliú disse o quê? Eliú disse que não era assim. Que para o ímpio, o Senhor realmente ele faz desta forma, mas para o justo não é assim, né? Jesus, ele não trabalha para o justo desse jeito, mas ele trabalha com aprendizado para o justo, né? Deus, ele trabalha para aprendizado para o justo, né? E para o ímpio, quando o ímpio não quer realmente ele coloca realmente aflições, ele coloca coisas para que o ímpio ele volte, né? Para que ele volte, não, para que ele venha para a presença do Senhor. Mas muitas das vezes a gente sabe que o ímpio não quer, né? O ímpio não quer, mas raramente acontece de o ímpio sem querer. Então, quando o ímpio quer, Deus ele restaura a vida do ímpio, ele dá vida de novo ao ímpio, né? Agora, assim, na vida de um justo é diferente. Na vida de um justo é aprendizado, né? Às vezes a gente se encontra em determinadas lutas que a gente não sabe como recorrer, e ele fala aqui, né? Que é como um aprendizado. Deus, ele nos faz aprender, porque somos justos, mas precisamos aprender, precisamos experiências com Deus, né? E Jó, ele se questiona muito porque Deus não fala, porque Deus não responde ele, né? Mas não é que Jó está pecando, não. Quando ele fala com ele, repreendendo ele, porque ele diz assim, o próprio Jó diz assim no versículo 10, que Deus, ele tem ele como um inimigo. Veja, Jó, ele começa a dizer, porque Jó estava reclamando, porque Jó... Não, ele começava a dizer que foi Deus, que tudo que ele está passando foi a permissão de Deus. E realmente foi a permissão do Senhor. Mas ele começa a dizer que Deus o tinha como seu inimigo, por ele estar passando por aquilo. E muitas das vezes, os nossos amigos, pessoas que gostamos quando a gente está nas aflições, né, nas coisas que o próprio Senhor permite em nossas vidas, eles começam a nos julgar. E eles começam a dizer que foi por algum pecado, se foi por algo que a gente fez, se foi por isso. E eles começam a nos julgar, né? Assim como fez os amigos de Jó. E muitas das vezes o Senhor quer que a gente tenha um aprendizado com ele, né? Às vezes vem vale, vem vento, sabe? Vem todas essas aflições, sabe? Vem deserto, mas todas Deus está conosco. Deus está conosco. Porque se somos justos, somos justificados. Não somos justos porque nós somos bons, mas nós somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus, né? Somos justificados pela graça, sabe? Pela graça redentora do nosso Jesus. Então, assim, ele faz o quê? Ele começa a mostrar para aqueles amigos de Jó que eles não tinham razão de dizer isso. Não tinham razão de dizer isso com Jó. De estar afirmando sem saber o propósito de Deus na vida de Jó. Porque tudo é um propósito de Deus.
tem um propósito, né? E principalmente na vida de um justificado, sabe? Como Jó, que o próprio Deus, ele deu referências de Jó como um homem justo, sabe? Homem o quê? De princípio. Ou seja, Jó não era qualquer um, Jó era um homem de Deus. Jó era realmente um homem temente, como Deus falou. Ele era realmente um homem de Deus. Mas aqueles amigos de Jó, eles só julgavam, né? Só julgavam, veio com a aparência de ajudar, né? Mas depois começou o julgamento. E ali eles repreendeu, mas também ele repreendeu Jó. Por que ele repreendeu Jó? Jó estava pecando? Não, mas Jó estava se justificando demais, sabe? Quando quem nos justifica é Deus, e não nós mesmos, né? E Jó começou a se justificar demais, né? E começou a dizer, perguntar por que o Senhor não estava falando com ele. E foi quando ele falou naquela passagem, né, que era o próprio Deus, e ele falou em várias vezes aqui, que era o próprio Deus que estava contra ele, né? Aí, nesse sentido, Eliú reclamou com ele, né? Ele reclamou não, mas ele repreendeu Jó, né? E o interessante disso tudo é que quando foi, já no finalzinho, né, da palavra do Senhor, que Deus ele fala com Jó, Deus ele se apresenta a Jó, que Deus ele também repreende, né, os amigos de Jó. Deus ele vem, ele fala e ele repreende aqueles amigos de Jó por falar sem sabedoria, sem entender quais eram os planos de Deus na vida de Jó, né? E é bem assim as pessoas da nossa vida. Eles começam a criticar sem saber quais são os propósitos de Deus em nossas vidas, ou na vida do nosso próximo. É bem assim. E Deus ele repreende aqueles amigos de Jó, né? E Deus ele começa a falar com Jó, onde tu estava, e aquilo tudo que a gente já sabe, ele começa a dizer, né, quando eu criei, e ele começa a falar, e Deus ele fala, sabe? E Jó, e Deus manda Jó orar pelos seus amigos, e Jó ora pelos seus amigos, né? E Deus nos perdoa, por quê? Porque Jó orou, né? Então assim, nós servimos a um Deus que ele é perdoador, e ele é fiel, sabe? Mas cuidado em julgar a causa do irmão, a causa da irmã, sabe? Vamos ter cuidado. A lição de hoje é como Eliú falou, temos que ter cuidado em julgar, né? Na linguagem dele a gente sabe que é isso. Vamos ter que ter cuidado. Quem são vocês para estar julgando? Vocês não sabem os pensamentos de Deus para com o próximo, no caso para Jó, né? E eles fizeram isso e Eliú se repreendeu, mas veja que Deus também repreendeu. Interessante é que no final Deus não fala mais ali, não cita Eliú. Por quê? Porque Eliú estava falando que em espírito, no espírito de Deus, um espírito de sabedoria, entendeu? Não era qualquer, era em espírito de Deus que ele estava falando. Então ali ele falou com sabedoria, tanto que Deus não repreendeu Eliú, mas Deus repreendeu os 3 amigos de Jó, né? Tanto que ele não cita mais, ele só repreendeu aqueles que não estavam na razão, ou seja, Eliú estava na razão, porque ele estava em espírito de Deus. Então ali ele não repreendeu eles, mas ele repreendeu o próprio Jó e os seus amigos. Veja que interessante, né? Se ele não tivesse errado, ele ia repreender com certeza ele, mas ele não estava errado, porque não era ele. Ele ficou indignado com as injustiças que ele ouviu a respeito de Jó, né? Com as injustiças que aqueles amigos que se diziam amigos de Jó estavam fazendo para com eles, né? E ele ficou também indignado porque Jó tentou se justificar, né? Não quando ele estava falando, porque ele já ficou calado ali. Jó e os seus amigos ficaram calados. Mas quando os amigos começaram a criticar ele, a falar das coisas, dizer que ele tinha feito, ele começou a se justificar. E ele dizia que era Deus o tempo todo. E que Deus era o inimigo dele, porque Deus estava tratando, não que Deus era o inimigo, mas que Deus estava tratando ele como se fosse, né? E sabemos que Jó, ele não pecou em nada. Porque a gente, nossa vida cotidiana é assim. Às vezes acontece algo na nossa vida, Senhor, por quê? Senhor, o Senhor está contra mim? O que é que está acontecendo, não é verdade? E o próprio Jó, ele fez isso, sabe? Mas sendo um homem reto, sendo um homem justo, porque assim a palavra do Senhor diz que ele fazia propiciação pelos próprios filhos,
sabe? Ele consagrava todos os dias pelos filhos, né? Ele colocava, ele dava assim, fazia holocaustos pelos filhos, ele orava pelos filhos. Ou seja, não era qualquer um, sabe? Mas mesmo assim, sobreveio aquilo contra os filhos, sobreveio aquilo sobre os bens. Então, assim, não dependia de Jó, mas dependia da vontade soberana de Deus, né? E Deus aqui, ele se revela, né? E ele repreende aqueles amigos e também o próprio Jó, né? Mas é interessante que dali, quando Deus se revelou a Jó, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Ele conhece agora Deus. Ou seja, a prova de Jó era aprendizado e não castigo como os ímpios. Jó era o quê? Justo, justificado. Então não era castigo, não era aflições, não, era uma aflição de aprendizado, sabe? Era um aprendizado para Jó realmente conhecer a Deus, né? Não somos, ninguém aqui neste mundo é santo, ninguém. Todos nós pecamos, todos os dias pecamos, erramos. Só que Jó, ele também pecava, ele também, com certeza. Mas o Senhor, ele fez justificação de Jó, ele disse que ele era justo. Então, assim, muitas das vezes a gente quer se colocar na posição de coitadinho, sendo que não somos coitadinhos. Quando o Senhor, ele quer entrar na minha e na tua vida para fazer-nos entender algo ou aprender algo como justos, ele coloca sim provas, ele coloca sim determinadas coisas para que a gente venha realmente conhecer em espírito e em verdade, né? Porque muitas das vezes a gente não conhecemos em espírito e em verdade, e sim só de ouvir falar, né? Por muitas das vezes é assim. E ali Jó teve um encontro realmente com Deus, e ele começou a conhecer Deus em espírito e em verdade. E esse sim é a experiência de Jó. E dali tudo foi restituído de Jó. Tudo foi restituído, né? E a Bíblia diz também que as filhas de Jó foram as mais bonitas, né, daquela cidade. Então, assim, não se ouvia, né, filhas mais bonitas. Não assim, fora bens, né, que é coisa superficial, mas assim, os filhos, sabe? Deus deu novos filhos para ele. Então, assim, interessante que é um aprendizado da vida de Jó. Mas ali ele entendeu quem era Deus de verdade. Que ele entendeu. Então, quando vem uma luta, né, na minha e na tua vida, lembra, pergunta ao Senhor, né, o porquê daquilo, para que você possa entender o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que você aprenda, o que eu aprenda, sabe? Mas, e se você vê também uma luta na vida do seu próximo, que é justificado pelo sangue de Jesus, que é crente, começa a orar com ele, sabe? A interceder com ele, né? Mas não julga, tu não sabe qual é o aprendizado que Deus quer para aquela vida, né? Não julga, não devemos julgar, porque a gente não sabe, né? Quando é um ímpio é diferente. O próprio Eliú fala mais adiante, a partir do capítulo 13, capítulo 33, do versículo 13 em diante, ele já fala das coisas do ímpio, né? De como é a justificação do ímpio, a justificação do justo e também as aflições dos ímpios, né? Então, lê, dá uma lidinha, entende realmente o que o Senhor quer falar, porque ele não estava falando na carne, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, hoje viemos entender, não devemos julgar para não ser julgados, pois Deus, ele sabe como tratar na vida do ímpio, mas também sabe tratar na vida do justo, né? E ambos ele faz de maneiras diferentes, porque ele é um pai. Eliú no grego, né? Eliú no hebraico, no caso, ele significa Deus é pai, né? Deus é pai. Então, assim, um pai, ele não dá aflições para um filho. Um pai, ele faz o quê? Ele ensina aos filhos. Ele ensina. E quando ele ensina, muitas das vezes o filho sofre. Porque o filho sofre? Porque às vezes precisa levar, sim, umas como é que se diz, né? Umas lapadas, algumas coisas assim.
Tem vezes que a gente como filho precisa. Porque a gente está na posição de estar na presença de Deus, mas às vezes não está na posição que Ele quer. E Ele faz assim, Ele começa a nos ensinar, nos provando. Mas lembra que Ele é Pai. E um Pai, ele é justo, né? Ele não vai dar um fardo que a gente não possa carregar. Ele não vai fazer mais, porque Ele é Pai. Então, se Ele é Pai, Ele é justo. Diferente do ímpio, ímpio não é filho, o ímpio é uma criatura que Ele criou, é diferente. E Ele criou, é diferente. Né? Então, filhos são tratados como filhos. Na hora de corrigir, o pai corrige. Na hora de ensinar, o pai ensina. Então, é diferente. Então, vamos entender que filhos é diferente de criatura. Né? Então, o pai, ele ensina. Então, se você ou eu está passando por uma prova, o pai está ensinando. Amém? Não esqueça essa palavra. Né? Porque ela vem realmente direcionada do trono de Deus. Para mim e para a tua vida. Né? Então, até o próximo vídeo. Se Deus assim